Quando foi que o Putin se tornou um cara de direita, mano? Quando foi que isso aconteceu? Eu tô realmente muito surpreso. Se antigamente a gente pegava e falava que a pessoa era de esquerda ou de direita por causa dos posicionamentos políticos e por causa dos posicionamentos econômicos que essa pessoa tinha, hoje em dia não é mais assim que funciona. Hoje em dia as pessoas estão se levando muito mais pelos valores. Então, por exemplo, se uma pessoa tem valores alinhados com a direita, ela é automaticamente direita. Se ela tem valores alinhados com a esquerda, ela é automaticamente alinhada com a esquerda e assim por diante. E eu acho que as coisas não influem. Por exemplo, um cara de direita, ele pode ter valores progressistas e um cara de esquerda pode ter valores conservadores. Tanto que se você for ver os governos brasileiros, a gente vê valores mudando, mas posicionamentos políticos e econômicos não mudando. Então, se você for ver os últimos 20 anos de governo brasileiro, você não vê grandes mudanças. A gente saiu de Lula, a gente saiu de FHC para Lula, de direita para esquerda, não teve grandes mudanças em relação aos programas sociais. Depois Lula para Dilma, e depois, que inclusive era progressista, e depois de volta, né, para a direita, no caso Temer e Bolsonaro, e depois Lula. E você não vê uma mudança na grande política pública brasileira nessas mudanças, né? Então isso faz o meu pensamento se mostrar real, que você não precisa ter, por exemplo, um posicionamento específico para ser considerado direita ou esquerda hoje em dia. O que você poderia ser considerado seria justamente o seu valor, né? Então, se você tem valores, por exemplo, contra o progressista, contra o woke, contra ideologia de gênero, pessoas trans, você automaticamente é colocado como uma pessoa de direita. E se você é uma pessoa de direita econômica, mas tem valores progressistas, de tipo, eu apoio pessoas trans, por exemplo, você é automaticamente considerado uma pessoa de esquerda ou, no máximo, centrão, né? Mas ontem a gente viu uma parada absurda, claro. Ontem aconteceu uma parada absurda. O Trump e o Zelensky tiveram um bate-boca lá na Casa Branca e foi absurdo, absurdo. E assim, o Trump, ele é conservador e o Putin supostamente se tornou conservador também, porque o Putin, ele meio que tem esses valores também. Então, o Putin, ele sempre teve posicionamentos de esquerda, ele sempre foi considerado de esquerda, ele sempre teve Estado grande, sabe, coisa do tipo. Um dos objetivos do Putin era voltar com a União Soviética, cara, pra você ter ideia. Então, um dos objetivos era voltar com o país comunista deles lá. E inclusive, ele tá lutando pra isso, de certa forma, né? Porque ele tá invadindo a Ucrânia, conquistando países e tal. Não é o primeiro país que eles conquistam. Teve a Transnistria, que é a Moldova. Teve a Ucrânia em 2014, se você for parar pra pensar. Teve a Geórgia. Então, não é a primeira vez que a Rússia invade um país depois, né? Que a Rússia se torna a Rússia, né? Que eles deixam de ser União Soviética. E tudo com esse objetivo, de aumentar o seu grau de influência e coisa do tipo. Sempre foi, né? Desde 1900, a Rússia sempre foi muito desse jeito, né? Então, eles não mudaram o posicionamento deles desde aquela época. Mas, de qualquer maneira, então agora você tem o Trump se alinhando mais com o Putin. Inclusive, é muito perigoso essa situação, se você for parar pra pensar, porque eu acho que o Putin era muito esperto também, né? O cara é ex-KGB, então eu acho que o Putin só tá surfando. Eu não acho que o Putin ele tem uma ideologia específica, sabe? A ideologia dele é Make Russia Great Again. Esse é o objetivo dele. E não importa se ele é de direita ou de esquerda. Quando é esquerda, é quando é conveniente ser de esquerda. Quando é de direita, é conveniente ser de direita. Isso na questão dos valores, né? Porque se você for pensar na política pública russa, ela não muda também. A política pública russa não mudou desde a União Soviética, se você for para ver e analisar com detalhes todas as mudanças que o país passou. Hoje, antes era um país comunista, hoje eles lidam muito mais com uma oligarquia e coisas do tipo. Então eles passaram aquilo que era de pessoas que faziam parte do Partido Comunista para poucos empresários que têm meio que conchava ali com o Putin e etc. Legitima ali o poder dele e tal, né? Bom, de qualquer maneira, aí agora você tem o Trump meio que pegando e traindo a Ucrânia, dando uma facada nas costas, mano, e pelo amor de Deus, eu fiquei triste com aquele vídeo. O Zelensky basicamente chegou lá pra falar com o Trump. O Trump já tinha falado coisas bizarras sobre o Zelensky, por exemplo, que o Zelensky é um ditador, o Zelensky ele tá em guerra, o país não pode trocar o governo em guerra. O governo do Zelensky não é uma ditadura, ele foi eleito democraticamente para estar no poder, sabe? O Trump falando que o Zelensky começou a guerra, sendo que o Zelensky não começou a guerra. A Ucrânia foi invadida em 2014, foi invadida em 2022, pode ser invadida futuramente de novo, sabe? O Trump falando um monte de coisa, assim, que ele emprestou 250 bilhões, sendo que o Congresso norte-americano emprestou só 90 bilhões, não emprestou 250 bilhões, querendo pegar as terras raras que o Zelensky que inventou
inventou que tem, inclusive ninguém sabe se tem lá, ele só inventou isso e tá dando bom, né? E aí ele foi lá conversar com o Trump, aí eles começaram a pisotear ele, gritar com ele, falar um monte de merda pra ele. E se você for ver, o Zelensky desrespeitou o Trump? Não. Uma das coisas que falaram que o Zelensky desrespeitou o Trump foi porque ele tava de camiseta, ele não tava com terno. Só que o Elon Musk vai de camiseta também, conversar com o pessoal lá no negócio da Casa Branca, mano. Então, por que que o Trump, ele não reclama que o Musk tá desrespeitando? Por que que o Zelensky tá? E lembrando que o Zelensky já falou sobre isso, ele tem um terno, só que ele não vai usar esse terno enquanto o país dele estiver em guerra. Então ele sempre se veste daquele jeito para representar isso, entendeu? Para representar que o país dele tá numa situação diferente, que o país dele tá sofrendo. E o cara, pô, mano, é um baita de um líder, hein? Quem dera a gente tivesse um Zelensky assim aqui no Brasil. O cara é um baita de um líder que se importa com o seu povo e luta pra caramba. Inclusive, se a Ucrânia tá hoje sustentando, tá em guerra e tá tipo, batendo de frente com a Rússia, é por causa do Zelensky, é por causa dele ter ido, conversado com os caras e coisas do tipo. O problema dessa conversa é que ela foi feita já pra detonar ele. Muita gente tá falando que foi premeditado. Eu também acho que foi premeditado, porque você tem lá, tipo, sinceramente, eu sei que vocês vão me xingar por falar isso, mas é a realidade. Mano, o J.D. Vance lá, o vice-presidente, cara super lacrador, meu irmão. Quando o Zelensky falou uma coisa, ele já pegou e distorceu e começou a lacrar em cima, e lacrate, e tome-lhe lacrate, entendeu? O Zelensky falou, pô, diplomacia não vai resolver o problema. Aí você tem que ser grato, você já agradeceu a gente hoje. Sendo que o cara tá lá na internet todos os dias falando thank you, thank you, thank you, thank you. E ele, você já agradeceu hoje? Blá, 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 blá. E o cara lá, tipo, nem conseguia falar inglês direito, e o cara detonando. E aí o Trump pegou a pilha aí, você tem que ser grato, você está desrespeitando, você está me desrespeitando, você me desrespeitou, você me desrespeitou. Sabe que nem a galera faz, né, geralmente? Você chega lá num lugar, aí você fala a pessoa pelo pronome errado e pronto, você está me desrespeitando. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi muito cringe, mas assim, a realidade é que o Zelensky saiu muito mal nessa situação, porque botaram ele como ingrato, filha da puta, e como se ele não quisesse acabar com a guerra. Como se o Zelensky não quisesse, como se a guerra estivesse acontecendo justamente porque ele não quer acabar com a guerra. Quando você vai ver os termos do Putin, olha só, tirar o Zelensky do poder e colocar um governo pró-russo, pegar as terras lá da Ucrânia para ele, inclusive a Crimeia, fazer com que a Ucrânia não possa ter exército, fazer com que a Ucrânia não possa entrar nem na União Europeia e nem na OTAN. É uma derrota completa para a Ucrânia, desfazer tudo, desmancha logo o país e anexa ele logo para a Rússia, que vai ser melhor, né, para eles, sei lá. E é foda isso, você pensar que, porra, mano, essas são as regras do cara e é isso que o Trump tá falando que vai aceitar. E, inclusive é assim, tipo, imagina, eu tô aqui e você tá na sua casa, aí um bandido entra na sua casa, aí eu vou e negocio. Não, relaxa, galera, o bandido precisa... Não, o melhor, né? Vamos falar do jeito que a galera entende melhor. O MST entra na sua casa e eu vou lá e negocio com o Boulos. Aí eu falo, não, pode ficar com metade da casa dele. Pode ficar, ele fica com o quarto e com a cozinha, você fica com o banheiro e com a sala, pronto. Aí vocês se viram, sabe? Mais ou menos isso. Ah, mas a culpa é sua. Você pegou e foi invadiram a sua casa, a culpa é sua. A culpa é sua também por invadir a sua casa, sabe? É mais ou menos isso que tá acontecendo, é isso que eu tô vendo. E me surpreende ver o pessoal que é conservador, o pessoal que é de direita, olhando pra isso e falando que tá tudo bem. Me surpreende justamente essa questão do nome, conservador. Tá conservando o que aqui? Nada, né? No caso, tá invadindo o país dos caras, tá destruindo o país dos caras, tá matando um monte de gente. E, como eu disse, cara, é surpreendente ver o Putin virar conservador pra galera. A galera abraçar ele. Mostra como muda, né? Os pensamentos. Porque se você vai ver as políticas públicas do Putin, são todas de esquerda, são todas. Sabe, são muito... O Putin, ele não pensa em livre mercado. Livre mercado deixou de ser direita agora, né? Livre mercado agora é coisa de ANCAP. Direita é você ter valores de conservadorismo, coisa do tipo. Esquerda é você ter valores progressistas. Por um bom tempo a gente viu essa mudança e hoje é assim que funciona. Então, você olha pra mim e pensa, pô, Dak, você tem valor de esquerda, então você é esquerdista automaticamente, votou no Lula e outras coisas mais. E é engraçado, porque como eu disse, muda pouco aqui no Brasil esse tipo de coisa. Aqui no Brasil, as pessoas falam que o Brasil foi de esquerda por muito tempo. E se você for parar pra pensar, sim, o Brasil ele sempre foi de esquerda.
desde a redemocratização, né, e talvez até antes, né, durante a ditadura militar também, porque a gente não tinha livre mercado. Definitivamente na ditadura a gente não tinha livre mercado. E aí, mas os valores eram de direita. E tanto que essa discussão também tem pego agora para a ditadura militar do Brasil, que não, supostamente nem foi uma ditadura, né? E aí agora você tem esses pensamentos vindo, tipo, para falar sobre os governos brasileiros. Sim, você teve políticos de esquerda que são progressistas, você teve políticos de esquerda que são conservadores também. E eu acho que a gente sempre foi governado dessa maneira, saca? E esse pensamento de ficar brigando desse jeito é justamente o que diminui essas discussões, o que diminui esse conhecimento. É não ver. E eu acho assim que está sendo cometido um grande erro agora. E esse erro ele vai ser cobrado lá na frente, sabe? A gente está vendo uma situação onde o mundo vai se armar. O mundo inteiro vai se armar e vai começar a ter muitas guerras e muitas coisas e vai ter muita gente se destruindo. E a gente está vendo isso surgir como um ambiente para a Terceira Guerra Mundial, sabe? Onde antigamente você tinha os Estados Unidos falando, ó, não queremos que ninguém tenha exército, pode ser que a gente tenha exército e a gente cuida do mundo livre. Lembra desse papo? Mundo livre e tal? Aí você tinha os Estados Unidos cuidando da Europa e da América, basicamente, tendo exército, e todos os países deixando de ter exército. Muita gente fala, a Europa não está gastando com militar o suficiente, a Europa está vacilando com os Estados Unidos. Na verdade, os Estados Unidos incentivou. O GPS é um exemplo disso. O GPS ele foi criado pelos Estados Unidos e eles falaram, toma de graça. Não precisa, a gente empresta para vocês não precisam pagar nada. E qual seria a parte boa dos Estados Unidos nesse sentido? Os Estados Unidos têm um poder hegemônico de GPS, né? Eles controlam o GPS. Por outro lado, hoje você está vendo essa cisão entre Estados Unidos e mundo, e os Estados Unidos vai se isolar, e o mundo a Europa, por exemplo, está desenvolvendo seu próprio GPS. E outras coisas mais. A Europa vai voltar a desenvolver armas e outras coisas mais. As pessoas apontam o dedo para a Europa como a Europa errada por ter parado de fazer exército e coisa do tipo, quando a culpa foi dos Estados Unidos que garantia essa defesa. E é justamente isso que o Zelensky quer também. O Zelensky, ele até aceita o acordo de paz com o Putin, desde que seja garantida a sua defesa, a sua proteção. E é justamente o que ninguém quer fazer. Ninguém quer proteger. Sabe por quê? Porque todo mundo sabe que assim que fizer um cessar-fogo ali, a Ucrânia vai ficar de boas por um tempo e depois vai ser invadida de novo. E aí eles vão invadir e pegar o resto da Ucrânia. Ou eles vão matar o Zelensky, tirar ele do poder e assim por diante. Ou eles vão inventar uma eleição falsa e vão tirar o Zelensky de qualquer forma, botar um pró-russo ali e fazer a Ucrânia virar parte da Rússia. Todo mundo já sabe disso. Então ninguém quer pegar e botar a mão no fogo para defender o Zelensky. E o Zelensky, ele sabe disso. Por isso que o Zelensky está sendo tão combativo. Por isso que ele não está querendo pegar e... Por isso que ele não está querendo aceitar. O Trump, ele só quer tirar. Ah, acabou a guerra, galera. Falou. Mas aí, daqui a pouco vai começar de novo. Vão invadir, vão destruir. Ele está desmilitarizando a Ucrânia, entende? E a parte mais triste disso é pensar que, tipo assim, imagina a situação que o Zelensky está hoje, né? Ele tá numa situação onde estão virando as costas para ele e daqui a pouco ele vai se perder todo nisso, sabe? E o pior de tudo, ele tá sendo colocado como vilão em uma situação onde... É foda. Foda. Bom, eu lamento de verdade pela galera da Ucrânia por passar por essa situação. Mas é até engraçado você ver como o pessoal muda de opinião. A Nai fez uma postagem lá no Twitter que eu achei interessante, que é essa daqui. Eu até comentei sobre isso também. A direita que apoia o Trump tem agora a mesma opinião que o Lula tinha em 2024, só que a opinião do Lula era 10 mil vezes menos agressiva, mas basicamente a mesma coisa. Do nada, gente, assim, pergunta genuína, vocês acham muito estranho, vocês não acham muito estranho mudarem de opinião completamente do dia pra noite? Zelensky que agrediu Lula várias vezes, terminando na nota do lixo da história. No caso, o Zelensky, ele teve várias discussões com o Lula, porque o Lula queria criar um plano de paz também. O Lula queria fazer exatamente a mesma coisa que o Trump está fazendo agora, entendeu? O Lula disse que eram dois países que estavam em guerra e que os dois tinham que pegar e abaixar as armas para conversar. A Rússia estava disposta a conversar, mas o Zelensky não estava. Por quê? Porque o Zelensky sabe, se ele fizer um acordo, ele vai ser morto e vão tirar o poder da Ucrânia, vão tomar o conta, entendeu? Então a Ucrânia, ele quer essa conversa desde que tenha garantias para que a Ucrânia se proteja, entendeu? Que ela seja defendida. Mas ninguém vai ofertar isso. O pessoal só quer pegar e fazer. Então, no final, o acordo para simplesmente falar que acabou com a guerra, para bater no peito e falar, olha só, eu acabei com a guerra. Inclusive, isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial com Hitler também, né? E muita gente está fazendo
falando que é a mesma coisa que tá acontecendo agora, né? Fazendo paralelo entre o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com o que tá acontecendo agora lá na Ucrânia. Bom, enfim. É foda, clã. Só queria comentar com vocês isso no vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.